mconf. Aqui, iniciar gravação, já vou botar. Sim. Uma curiosidade, pessoal, no caso do BBB, as gravações do BBB têm demorado um pouco, né? Lucas, lá no o caso da Rafaela, ela vai ter um problema de médico, né? E ela não vai poder fazer a nossa avaliação prevista no nosso cronograma. E lá está escrito que quando a pessoa justifica e não pode fazer, tem uma data específica após a terceira prova, a terceira avaliação, que é a semana que a gente chama semana de segunda chamada. Depois nós temos a semana de REC. E é isso aí. Perfeito? Perfeito, né? Está lá escrito. Aproveitando, por favor, não esqueçam de vez em quando reler o nosso plano de ensino. Até uma informação importante para mim é o seguinte: perguntas e respostas. Até agora, todas as perguntas que vocês fizeram estavam contidas, né? Ou contidos lá no plano de ensino. É importante eu saber, porque de repente eu posso ter esquecido de alguma informação e aí eu anoto para o próximo semestre, eu corrijo no mesmo momento, fica tranquilo. Mas até agora ele está exaustivo por enquanto. Então, gravação já está feita, posso jogar fora o papelzinho. Então tá, pessoal, bom dia, né? 10h10, nosso horário oficial. Então, o que eu programei para nós esse dia de hoje seria a correção, né? Ou as correções dos dois exercícios, para tirar dúvida, que é da Supermercado Asher e VEG, né? São duas empresas. Então, a gente tem boas oportunidades para tirar nossas dúvidas ali. Então, vamos corrigir. Corrigindo isso aí, nós vamos entrar no capítulo 3, que é custo total de capital. Vamos iniciar, pelo menos. E já está lá disponível no Moodle. E lá tem os slides lá, tem animação, está mais interessante. No nosso caso aqui, vou passar em PDF, não é tão legal assim. Mas vocês têm a edição original lá, que tem as animações, eu não botei em PDF, né? Vai ficar mais legalzinho assim para ver. Bom, então, lembrando, não esquecer de ler o plano de ensino para tirar as dúvidas de vocês. Vamos corrigir a Supermercado Asher e a VEG e vamos iniciar. Vou falar sobre... Bom, só lembrando também, vocês já sabem disso, né? As nossas gravações, a gente acabando a aula, elas estão lá disponíveis no YouTube, né? Isso vocês já sabem, né? Não precisa esperar tanto assim, se for o caso, né? Esperar ali o do BBB. Tá, então, vamos lá. Então é isso aí. Eram os informes durante o dia. Não sei se vocês fizeram, é uma pena. Quem não fez, que é uma oportunidade de a gente tirar dúvidas. De qualquer forma, eu disponibilizei para vocês a resposta. A gente pode comparar agora, dar uma olhadinha, e quem quiser aproveita para tirar as dúvidas, né? Eu tenho em mãos aqui o balanço e o DRE original, e
está no nosso slide aí, na nossa apresentação aí, o que eu fiz à mão, que a gente fez a solução. Então eu vou apresentar a solução, mas eu tenho em mãos aqui para ir lendo, né, o original, que é importante que vocês tenham isso em mãos, né? O ideal seria que a gente pudesse colocar os dois um do lado do outro para ir fazendo, mas tudo bem, eu acho que dá para a gente segurar numa mão aqui. Eu tô com os balanços aqui em mãos, né? E a gente pode o mais importante é a solução ali. Perfeito? Alguma pergunta? Vamos para frente. Queria perguntar, assim, curioso, quem fez? Que bom que tem errado. Se não errou, parabéns. Então entendeu tudo. Enfim, então vamos lá. Vamos aumentar aqui. Ok. Oi, professor, bom dia. Não está melhor a apresentação, mas eu disse para vocês que eu faço questão de fazer a mão para diferenciar, porque às vezes na hora da gente estudar depois confunde o que é solução, o que é resposta do exercício e do nosso trabalho aqui. Eu acho que com um pouquinho de esforço todo mundo consegue entender. Se ninguém entender minha letra, a gente já vai tirando as dúvidas, né? Bom, eu não estou vendo o chat, por favor, eu estou só agora blind review, quer dizer, olhando às cegas. O que eu quero dizer com isso? Por favor, interfira no microfone aí, caso vocês tenham alguma dúvida, para eu não estar para lá e para cá, tá? Então eu vou deixar essa apresentação aí, e aí vocês tendo dúvida, falem pelo microfone aí, porque eu não estou vendo vocês aí, tá? Bom, então vamos lá, Supermercado Asher. Então botei no filmezinho, botei ali, tem uma parte histórica lá para vocês verem. Infelizmente no YouTube é uma empresa que não tem uma apresentação institucional, aí eu botei o que tinha lá só para vocês verem o nível. Isso é importante, até isso é importante para a gente conseguir ver o nível da empresa, né? Então, para vocês verem a organização, a forma, como é que eles foram criados, etc. Até isso é importante. O marketing é importante. Bom, então estou em mãos com a demonstração de resultados dos exercícios da Asher, e aí a gente vai descobrir o nosso lucro operacional líquido. Então, repetindo mais uma vez, o que eu quero saber disso? O que eu quero saber disso é quanto que a empresa está ganhando. Nesse caso aqui, a atividade fim dela é vender produtos de supermercado, mercadorias. Então, ela está ganhando dinheiro na venda de mercadorias? Essa é uma pergunta de qualquer executivo. Não quer nem dizer que seja técnico, conceitual, não. É uma pergunta de um executivo. Eu estou ganhando dinheiro naquilo que eu me proponho a fazer? Então isso a gente vai ver. Então o que a gente tem que fazer? Vamos tentar encontrar esse ambiente operacional da contabilidade. Então a gente começa de uma forma muito simples e seguindo lá. Então tá lá, receita operacional líquida, não mexemos, custo das mercadorias vendidas, não mexemos, lucro bruto, não mexemos. Aí ela entra lá em receita, despesas operacionais. Opa, então já me dá o primeiro alerta das informações que eu tenho. Então, ambiente contábil operacional. Então eu quero ver se coincide com a minha ideia. E aí observei que ali, ó, vou uma por uma para ficar fácil metodologicamente. Despesas com pessoal a gente disse que não vai tirar, operacional. Despesas gerais e administrativas não vamos tirar, né? Despesas tributárias não vamos tirar. Outras receitas operacionais também não vamos tirar. Não foi dito, não ficou esquematizado dentro daquele nosso plano de contas que a gente estipulou no início, básico principalmente. Aí temos lá, resultado antes das receitas e despesas financeiras. Opa, então já tem uma informação. Então ele tem ali receitas financeiras, depois tem juros sobre o capital próprio, que é uma despesa financeira, que eu disse para vocês, especial, e efetivamente as despesas financeiras. Bom, então, de cara,
nós vamos retirar esse conjunto de informações. Eu disse para vocês assim, ó, que a evolução dos balanços vão acontecer de eles naturalmente estar incorporando esses nossos conceitos e já vão tirando automaticamente. Então tem empresas que tiram, outras empresas não tiram, e assim a gente vai levando. O objetivo é passar um pente fino, é o seguinte, é não deixar que isso aconteça. Então a gente vai tirar. Vamos continuar já tirando, vamos descendo. Aí ele tem aí tem ali, ó, resultado não operacional. Então, lembra daquelas derivações? Pode ser receitas e despesas não operacionais. Ou elas estão explícitas, ou elas estão de forma sintética. Então, diz ali um resultado. Então, é a diferença entre receitas e despesas não operacionais. E aí a gente observou que, além de estar positivo, é uma receita, mas mesmo assim, ele já está informando que é não operacional, coincide com o nosso raciocínio e abortamos também. Então, tiramos, não vamos colocar. Vamos lendo lá, equivalência patrimonial. Opa, mais o item que nós vamos tirar, porque nós já discutimos, etc. Vamos descendo. Aí vem imposto de renda, vem contribuição social, vem a reversão do lucro, isso a gente já tirou lá, né? Bom, ok, pronto. Então a gente deixou de forma bem objetiva, dentro do nosso raciocínio, o nosso ambiente operacional, que ficou apenas, vamos lá na resposta, somente as despesas com pessoal, gerais e administrativas, tributárias e outras receitas operacionais. Ficamos com o valor lá de 57.976. Bom, feito isso, tem o lucro bruto. Tiro as nossas receitas efetivamente operacionais, ou genuínas, como a gente diz, e a gente vai apurar o quê? O lucro operacional genuíno, nosso log. Vamos falar bastante nesse log aí. Então temos o resultado lá. Bom, ficou definido dentro da nossa regra também que logo que nós apurarmos o nosso lucro operacional genuíno, é necessário calcular o imposto de renda, que para nós é importante ele entrar nesse momento para que a gente possa utilizar nas decisões, utilizando os indicadores. Bom, como é que eu calculo o imposto de renda? Temos uma fórmula, está lá embaixo, está lá, ó, imposto de renda barra contribuição social, lembrando que essa barra não é divisão, é o E, para não ter que botar mais uma letra ali. Então a gente vai calcular a alíquota do imposto de renda. Quero saber qual é a alíquota do imposto de renda que o mercado acha está utilizando. O que nós temos que fazer? Nada mais é do que o seguinte: somar o que a gente tem de imposto de renda, somar o que a gente tem de contribuição social, e está lá em cima. Então, lá no numerador, não é isso? Numerador, somando os dois, então vamos lá, ó. Imposto, aí vamos lá, imposto de renda de pessoa jurídica, está lá o valor, 13. Imposto de renda diferido, ok, vamos juntar tudo. O que é esse diferido? Está positivo. Significa que é um crédito que ele, neste ano, ele não pagou, que ele tem um crédito futuro e que no próximo ano ele vai ver se ele vai pagar ou não. Então, como ele não pagou, ele tem um crédito fiscal, isso é apurado nos livros contábeis, se o contador dá para a gente. Então, neste momento, ele entra de forma positiva. É um crédito que ele tem, ou seja, não pagou. O que eu tenho que fazer? Simplesmente é diminuir. Eu tinha 13, ficou 6, ficou 12, ficou 6 e alguma coisa, ou 5 e alguma coisa. Aí vamos lá para outra parte. Contribuição social sobre o lucro líquido. A mesma coisa. Existe o que ele pagou nesse ano e existe o diferido. O diferido significa que ele está postergando o próximo ano. No ano que vem ele vai pagar. Então ele já está provisionando, já está definindo. Mas esse ano não saiu. Então ele já coloca, ele registra contabilmente. Final das contas, se eu somar o imposto de renda, o que saiu, e contribuição social, o que saiu e o que ficou, eu vou ter lá um valor de 8.975.741. Então, lá no numerador, na nossa fórmula, lá, lembra que nós falamos, para não estar repetindo, para vocês olharem também, todo mundo tem acesso. Então, a alíquota do imposto de renda vai ser dividido o imposto de renda e contribuição social dividido pelo quê? Pela base
que foi calculado da empresa. E qual foi a base que foi calculado da empresa? É simplesmente, olha lá, ó, resultado antes do imposto de renda. Ou seja, foi esta base que a empresa utilizou para calcular o imposto de renda. Ou seja, a gente chama de lucro antes do imposto de renda na fórmula, mas ele tem uma pequena variação no balanço. Então lá ele está chamando de resultado antes do imposto de renda, ou desculpa, dá licença, desculpa, e resultado. Então lá ele está dizendo essa aproximação com a vida prática, que a gente tem que pegar o feeling, mas é facilmente identificado. Na fórmula está lá o básico: imposto de renda antes de lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Ok, a gente vai olhando, vai vendo, está lá, resultado antes do imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social. Fácil. Então é 37, coloquei lá. Lembrando que, se por acaso houver equivalência patrimonial, o qual ela não paga e nem recebe imposto de renda, não tem nem benefício e nem paga imposto de renda, então nós temos que sempre incluir na fórmula. Neste caso existe, e eu vou lá identificar. Equivalência patrimonial, primeiro, 10 milhões, está lá no nosso balanço, ok? Eu vou ter que, então ela está positivo, significa que a empresa, o submercado acha, entrou em outra empresa e no final do ano ela teve um bom resultado, teve lucro, e ela está incorporando no seu patrimônio líquido, lá na rubrica lucros de reservas de lucro. Então, menos, sempre a fórmula é menos, cuidado que às vezes pode ter um prejuízo de equivalência patrimonial, um resultado negativo, é menos e às vezes tem que somar. Neste caso não precisa. Então eu identifiquei que o supermercado Acha está utilizando uma alíquota arredondada, por isso que dá uma diferençazinha no final lá, uma alíquota arredondada, no nosso caso a gente falou, em percentual 2 casas depois da vírgula, se for em forma decimal 4, arredondada, de forma estatística, coisas que vocês já aprenderam. E aí eu comecei lá, ok, defini isso aqui, volto lá no meu demonstrativo para acabar. Tenho lucro, tenho log, calculei o imposto de renda de 33 em cima de 12 dá os 4, e aí eu tenho nosso bendito lá, lucro operacional líquido, que a partir daí é um indicador para o financista, para o gerente financeiro, para o diretor, para o empresário, de que ele está identificando quanto que ele ganhou, ele apurou em unidades monetárias o quanto ele gerou de lucro em função da sua atividade operacional. Ok, depois a gente vai utilizar indicadores e comparar com o mercado, ou alguma plataforma, ou alguma revista, algum paper aí que possa nos dizer como é que está o mercado. A gente já falou, por exemplo, no exame, né? Ok, fechamos, liquidamos, tá bom. E aí a gente também se comprometeu e disse o seguinte: bom, eu não vou entregar um balanço pela metade, um demonstrativo pela metade, um DRE pela metade. Vamos finalizar, vamos devolver o que nós tiramos. Então a gente está se utilizando no demonstrativo contábil, e agora a gente tem que ter o respeito de devolver e ver se fechou com o lucro líquido do exercício. Bateu, é uma prova dos 9 para a gente e garante que aquela informação está de acordo com as informações contábeis. Bom, aí pessoal, é só aquela baita regrinha. Eu tirei lá receitas financeiras, né? Não é isso? Tirei receitas financeiras, que é a primeira rubrica lá, estou indo em ordem. Isso não tem ordem, tá? Posso botar em cima, embaixo, não tem problema, né? Mas eu, de forma metodológica, eu estou utilizando. Receitas financeiras, ok, tirei, positivo. Aumenta meu lucro, eu tenho que pagar imposto de renda, óbvio, aquilo que a gente contribuiu. Então, tenho receitas financeiras de 15, deixa eu botar aqui de 15, tem a mãozinha ali que ajuda, 15, menos o imposto de renda, que é calculado em cima, e aí nós temos, aqui é isso, exatamente. Então eu tenho 15 de receitas financeiras, calculei quanto vai ser abatido desse lucro aí, 33 em cima de 15 vai dar os 5. Segundo passo, qual foi a outra que nós tiramos? Aquele juros sobre capital próprio,
que ele até nos ajudou dizendo que eu disse para ele que, para vocês, que é uma forma de despesas financeiras também. Então, temos lá, despesa, isso aí sempre será uma despesa, sempre será 10.750. Calculamos o imposto de renda. Neste caso, o que acontece? Como ele é considerado uma despesa financeira, a contabilidade permite que eu inclua isso no meu demonstrativo contábil, diminuindo o meu lucro. Se eu diminuir o meu lucro, eu vou deixar de pagar imposto de renda. Esse valor de deixar de pagar a gente chama de benefício fiscal. Isso aí depois eu vou utilizar num acerto de contas no final do ano, quanto eu tenho de pagar de imposto de renda. Então ficou um crédito para mim, a gente chama de benefício fiscal. Então no final a despesa não ficou 10, se for considerar, ficou no final 7 para nosso raciocínio, 6 de alguma coisa. Então a gente tirou juros sobre o capital próprio. Depois o próximo foi despesas financeiras. Então, despesas financeiras negativo, a mesma coisa, calculamos o imposto de renda, temos um benefício. Resultado operacional já estava fora do nosso processo, então a gente já não colocou, mas eles também não estavam colocados. Entra da mesma forma. Resultado era um resultado, então ganharam um valor independente, talvez, de aplicações financeiras, e aí vão ter que pagar imposto de renda sobre isso. Então, 33 em cima dos 9 deu os 3. Depois tiramos a equivalência patrimonial, estamos devolvendo. No caso aqui é positiva, ela não é nem tributada e nem tem benefício fiscal. Pronto. E a nossa regra, já que a gente utilizou a reversão sobre juros sobre capital próprio, nós temos que anular essa informação. Lembrando, isso é uma regra contábil, né? Por que tem que anular? Porque nem todas as empresas utilizam isso, e que o investidor que está de longe, quer analisar uma empresa que não pagou dividendos ou não pagou juros sobre capital próprio, quer ter a mesma equivalência, para que não haja informações distorcidas, nem beneficiando e nem prejudicando. Então isso é uma regra contábil até internacional, inclusive. Fechamos lá, e aí vamos lá quanto é que deu o lucro líquido do exercício. 38, eu vou lá no meu DRE, lá 38.861. Bom, todo mundo sabe, o nosso lá deu 38.862.212, deu uma pequena diferença. Por que dessa pequena diferença? Muito simples. Ao calcular a alíquota do imposto de renda, ela não é 33,90 redondo. Se vocês abrirem, isso é óbvio, só estou repetindo, esses 33 aí é 33,9 e mais meia dúzia de casas. Se nós utilizarmos todas as casas, nós vamos bater. Mas, no nosso caso, a gente não precisa ter essa preciosidade, porque é um demonstrativo mais para análise. Tá? Mas, se quem quiser, mais assim. No fundo, na vida profissional, o próprio sistema, ele não vai usar, já tem um sistema pronto, ele calcula com todas as casas e bate ipsis. Então, no nosso caso. Então, por exemplo, olha lá, 38.861 está lá. O nosso deu 38.862. Então, diferença de 1.000 e pouco, alguma coisa assim. Pronto. Feito isso aí, ok. Tá, nós temos a informação financeira. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, vamos começar a aplicar alguns indicadores. Quais são alguns indicadores? Aqueles indicadores que a gente viu: ROA, ROI, ROE e grau de alavancagem financeira. Bom, aí é a aplicação de forma simples. O que é importante? O que deu 2,81% ali? Retorno sobre o ativo. Bom, pessoal, desculpa, antes de me empolguei aqui demais. Antes de nós irmos para os indicadores, alguma pergunta na elaboração do nosso demonstrativo? Na verdade, veio consolidar a princípio aquilo que eu falei. Então, não tem nenhuma informação fora daquilo que eu falei. Eu não estou vendo vocês, mas espero que alguma dúvida usem o microfone. Então, vou continuar. Ou melhor, deixa eu fazer aqui um break. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aí. Bom, vamos lá.
Yasmin, professor, meu áudio não está funcionando. Ok, é uma pena. Acho que ele não ouviu, porque eu ouvi Yasmin. Ok, realmente eu não estou lhe escutando. Vocês estão me escutando bem? Se vocês puderem falar no áudio, eu posso ver se está havendo algum problema, etc. Vou esperar alguém tentar fazer... Mais uma ratada do professor. Eu esqueci de botar o áudio. Aqui, eu botei o fone. Ok, pronto. Alguém? Isso, perfeito. Desculpa, Yasmin. Mais uma informação que eu tenho que colocar. São tantas informações pequenas, não está tão habituado, acabei. Eu botei. É estranho, né? O pessoal não está ouvindo mais. Isso, poxa vida. Tá bom, foi bom eu dar um breakzinho. Então vamos lá. Yasmin, o que é isso, querida? Pode falar. A minha pergunta meio que já foi respondida, porque o meu resultado ali do grupo líquido não deu exatamente certo. Igual ali do que estava o resultado da Asher. Deu uma diferença de uns 900 e pouco. Perfeito. Mas é bem aquilo que tu já disse, acho, da alíquota, né? Isso, Perfeito. Tá perfeito. É isso mesmo, Yasmin. Desculpa não ter... Sim, pode falar. Eu tinha também uma outra pergunta. Pode falar. Sobre o indicador daquele GAF, de alavancagem financeira, né? Tá. Então, posso pedir um favorzinho? Aí eu já vou discutir contigo os indicadores, tá? Com vocês os indicadores. Aí, é no próximo slide ali, né? Que está ali na frente. Eu só queria saber se pelo menos alguém me falou aqui. O Tiago Lameu disse, pode explicar o cálculo do imposto de renda? Claro, vou explicar. Ô Tiago, tá, Yasmin, eu já te respondo ali nesse segundo aqui. Sim. Tá, eu vou abrir então aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ô Tiago, tu sabes que nós temos uma fórmula para calcular, para identificar qual é o imposto de renda e contribuição social da empresa. Bom, primeiro, tens que ter em mãos a fórmula que a contabilidade nos ajudou, que finanças nos orientou. Então está lá embaixo. Eu não botei neste momento as letras ali para que a gente se esforce e buscar o porquê das coisas. Mas vamos lá. Então eu botei lá primeiro, imposto de renda e contribuição social. O que eu vou calcular ali é a alíquota, é o percentual da empresa. O que eu tenho que fazer? Nada mais do que eu tenho que dividir o imposto de renda e contribuição social, que está determinado no demonstrativo do balanço, dividido pela base de cálculo. Ou seja, quando eu apuro um lucro, depois que eu apuro o lucro operacional, a gente vai calcular, a empresa calcula o imposto de renda. Óbvio, sempre vai fazer isso. Apurou o lucro, e aí, antes de apurar o lucro líquido, ela calcula o imposto de renda e a contribuição social. Então tá lá, ó. Eu vou dividir o imposto de renda e contribuição social dividido por esta base, por esse resultado, esse lucro antes do imposto de renda. Como é que eu faço isso? Como é que eu cheguei nos 8.900? Vamos lá em cima. Na verdade, eu fiz apenas, vou lá, ó, resultado antes do imposto de renda. Eu observei que tem imposto de renda e contribuição social. Só que ele discriminou. Tem empresas, né, empresas assim, geralmente as maiores de capital aberto, elas não abrem assim, tá? Elas botam lá imposto de renda e contribuição social, um único valor, que fica mais fácil ainda. Mas que bom que acontece isso para a gente ir deparando com os probleminhas ali. Então o que eu fiz? Simplesmente eu fui lá e somei o que tinha de imposto de renda e contribuição social, para que eu bote na fórmula. Eu só preciso de um valor, preciso de um valor em conjunto. Só que eu observo
que tem impostos que eu pago nesse ano, está dito ali, e tem imposto que ele chama de diferido, que eu vou pagar o ano que vem. Então, neste ano, ele entra como positivo. Então, se eu somar ali, tem 13 negativo, que eu pago esse ano, 6 positivo, 4 negativo e 2. Eu somando isso tudo aí, mais e menos, eu tenho, significa que a empresa, neste ano, ela pagou 8.975.000. Bom, qual foi a base de cálculo? Ela mesmo diz, está lá, ó, é o resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Professor? Sim. Esses impostos de renda, sim. Por exemplo, o primeiro ali, 13 mil negativos. Certo, perfeito. Desses 13 milhões, Sim. 6 ele está pagando no ano que vem. Vai pagar o ano que vem. Mas neste ano ele fica de forma positiva. Então, certo. Isso, perfeito. Eles chamam assim até de provisionamento, que eles chamam, né? É aquele chamado provisionamento. Estou segurando. Agora eu tenho, na verdade, português bem simples, né? Para a gente entender, que não tem nada de complicado. Por enquanto eu tenho esse dinheiro comigo, mas não é meu. É bem assim. Aí Pode chamar de provisão? Pode chamar de provisão. A gente vai ver nos diversos balanços lá, na vida cotidiana, que às vezes eles chamam ali, ó. Porque na empresa que eu trabalho, a gente chama de provisão. É isso aí. É isso aí, perfeito. Tem empresas que colocam provisão, tem outros que botam diferido, etc. Mas é isso aí. Provisão, o que é? Eu estou guardando ou para pagar ou para receber no futuro, não é isso? Essa é a provisão. Vocês estão. Qual é a empresa que tu trabalhas? Eu trabalho na Cassol. Opa, ótimo. Se depois quiser, não sei se for possível, dar um balanço, mandar para mim um balanço publicado já, né, da Cassol. Eu acho que não vou conseguir. Não, mas tudo bem. Eu vou até olhar aqui, ó. Deixa eu anotar aqui. Bom, eu vou pegando a opinião de vocês. Eu já tenho aqui uma listinha de alguns aqui que eu vou trabalhar, como o da Eletrosul, como agora eu vou pegar o da Cassol. Vou ver se eu acho, né? Porque às vezes não é fácil achar, mas eu vou pegar o publicável, quer dizer, aquilo que eles botaram, né, no público aí, né? Então não vai ter nenhum problema, né? Todo mundo pode ver. Mas então é isso, é isso aí? Deu para entender? Tá bom. E aí a gente termina ali o cuidado, muito cuidado, se não tem equivalência patrimonial, que às vezes é comum a gente tá numa avaliação ou num trabalho esquecer. No trabalho não, porque a gente tem tempo para fazer, mas às vezes nessa avaliação que a gente precisa, né, tem que ficar bastante atento ali. Perfeito? Para poder dar certo. Ok, que bom. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir aqui para ver se... Por favor, no áudio. Tiago, professor, ok. Posso ir em frente? Vou em frente então. Então vamos lá. Vamos lá, Yasmin. Vamos lá agora para o nosso segundo. Ok. Então vamos entender lá. Eu acho que aí eu comecei a observar. Eu vou começar a saber o seguinte: o que eu estou ganhando, né? E como é que eu posso comparar isso? Então nós vamos fazer o seguinte: um dos indicadores, a gente vai usar vários, retorno sobre o ativo. Quero saber o seguinte: o lucro que eu gerei em função das minhas vendas de mercadorias através do supermercado, quanto que ele representa em função de tudo aquilo que eu investi na empresa. Então eu vou lá buscar no ativo. Ativo são todos os valores que a gente diz que está materializado. O passivo, a gente busca dinheiro. E no ativo, a gente pega esse dinheiro e coloca dentro da empresa, materializa, através de caixa, estoques, receitas a receber. Então, basicamente, caixa, estoques, clientes e adiantamento de fornecedor, adiantamento de clientes, né? Então, e aí depois nós temos o quê? Nós temos isso no passivo circulante. No passivo não circulante, o que nós temos lá? Então, resultado realizável a longo prazo, são contas que eu vou receber no longo prazo, e tem o chamado lá ativo permanente, que é o imobilizado, os investimentos, o intangível, ou seja, então a gente busca dinheiro no mercado dos sócios e
dos bancos, se precisar, e enfia dentro da empresa para construir a empresa, para ela trabalhar e gerar recursos. Então, embora a gente disse para vocês que ele não é muito preciso, porque muitas dessas rubricas a gente não deveria utilizar, que não é um passivo oneroso, que são os passivos ou um passivo de funcionamento. A gente vai ver no próximo capítulo bem detalhado o que é isso. Mas no primeiro momento significa que ao ano o retorno sobre ativo foi de 2,81, ou seja, de tudo aquilo que foi colocado na empresa, me rendeu 2,81. Aí o que eu tenho que fazer? O que isso me diz aí? Me diz que eu tenho que pesquisar empresas de supermercado do tamanho da Asher, encontrar informações no mercado e aí ver se isso é um padrão, vamos supor, positivo ou negativo da minha empresa. Ou seja, eu sempre digo essa expressão: se eu estou bem na foto, quer dizer, será que eu estou ganhando mais do que todo mundo? Estou igual a todo mundo ou estou perdendo? Isso é importante, tá? Ok, aí eu vou um pouquinho mais, e depois, uma outra informação, esse retorno sobre o ativo, ele é uma informação mais para o gerente financeiro. Ou seja, aqui eu identifico o seguinte: se eu estou olhando de tudo aquilo que eu investi na empresa, eu estou vendo o meu lucro operacional, quer dizer o seguinte: será que o gerente de finanças, o gerente de pessoal, o gerente de marketing, será que eles estão trabalhando bem para que a empresa gere lucro? Isso é mais uma informação para o gerente. Assim como o retorno sobre o investimento para o gerente também. O que significa? O lucro, a fórmula, né? É o lucro operacional líquido dividido pelo passivo oneroso, lembrando que o passivo oneroso sempre é de curto e longo prazo, né? Mais o patrimônio líquido. Bom, o que eu quero dizer com isso? É uma informação para o gerente. O gerente foi lá e buscou dinheiro no banco. Teve um custo. Depois, ele sabe que os investidores, os proprietários também botaram dinheiro na empresa, capital próprio, que vai ter que ser remunerado. A gente vai ter que pagar dividendos para ele. Isso tudo tem um custo. Eu quero saber que custo é esse. Não é isso? Então eu vou dividir o meu lucro, vou fazer uma relação entre o meu lucro e essa atividade que eu busquei. Ou seja, a aplicação, na verdade é isso aí, ó, a aplicação desses recursos na empresa está dando resultado? Sim. Aí me diz que eu apliquei esses valores, eu investi na empresa esses valores que eu captei e comparei com o meu lucro da atividade fim e me deu 3,62. Opa! Na verdade, eu não sei se é bom ou se é ruim. Como é que eu posso ver? Eu preciso fazer uma pesquisa, ver em média, quando é lá na Economática, que são empresas de capital aberto, é fácil ver. Lá tem um histórico e eu já posso ver. Mas eu digo, quando a gente cai na realidade, vai trabalhar com empresa média, como é que eu faço? Eu vou ter que bisbilhotar de outras empresas, do nosso vizinho, tá? Mas no primeiro, o seguinte, a busca para saber se está bom ou está ruim não é difícil, o importante é identificar, entender esse indicador. E aí eu coloquei lá, lembrando que o nosso passivo é lá de curto e longo prazo. Bom, o que é importante lembrar ali? Vamos ver o que é o passivo oneroso de curto prazo. Vamos lá ver. Aí, para eu pegar esse indicador, aonde que eu tenho que buscar essa informação? O lucro operacional líquido, que é o 8,420, já está lá definido. Agora eu preciso buscar dividido pelo investimento. Lembra que retorno sobre o investimento é lucro operacional líquido dividido pelo passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Bom, patrimônio líquido é fácil, vou lá no balanço, identifico 214 e 942. O que pega um pouquinho? O passivo oneroso. O que é o passivo oneroso? É o nosso mantra. Passivo oneroso são os empréstimos, financiamentos e debêntures de curto e longo prazo. Então, nosso mantra não pode ser esquecido. É isso aí. Aí, eu lembro para vocês o seguinte: nunca esqueçam de olhar
as notas explicativas. Vai lá no final do balanço e vão ver se tem. Por quê? Porque às vezes as empresas elas disfarçam essas informações de empréstimos, financiamentos e debêntures e colocam outra rubrica. Mas aí a responsabilidade não é de vocês, a responsabilidade é minha. Eu estudo o balanço antes e vejo se alguma daquelas rubricas elas estão sendo substituídas por uma outra informação. Então eu botei lá notas explicativas. O passivo oneroso, no caso de longo prazo, estão representadas pelas receitas diferidas. Bom, o que é isso aí? Vamos lá ver passivo oneroso de curto prazo. Eu vou lá no passivo circulante e vejo aquelas 3 informações que eu falei. Vou observar que tem fornecedores, obrigações fiscais, salários, provisório, outras contas a pagar, etc, tal. Tudo bem, não temos nada. Não temos nenhuma daquele passivo que seria oneroso no de curto prazo. Por isso que eu botei lá 0. Tá? Passivo oneroso de curto prazo é 0. Deixa eu fazer uma informação para vocês. Se eu tivesse que ir na empresa, eu estou de longe, por isso que eu estou atribuindo 0. Olhei nas notas explicativas, não me caracterizou nenhuma daquelas 3 rubricas principais, mas que também não é que só estou explicando, estou indo um pouquinho além da teoria. Eu teria que ir lá, que eu estou desconfiado de uma informação. Teria que sentar, se fosse possível, se ele me permitisse, eu entrar nos livros deles lá, e vou ver, tem uma informação aqui que está me chamando muita atenção, que é outras contas a pagar. Bom, 9 milhões de reais. E aí eu pergunto, será que essas 9 milhões não são dívidas com o mesmo perfil de empréstimos, financiamentos e debêntures? Vocês vão dizer, não sei, professor. Claro, vocês não sabem, não precisam se preocupar. Vai lá no passivo não circulante. Não encontrou de forma explícita aquelas 3 informações, que é o nosso compromisso, vocês não têm responsabilidade. Eu poderia ter colocado nas notas explicativas o seguinte, olha, passivo oneroso de curto prazo estão representados também por outras contas a pagar. Bom, neste caso, como a gente não tem acesso, eu simplesmente interpretei, aí é uma visão do analista, estou como analista aqui, interpretei que não eram, tá certo? Deixei de lado. Mas eu teria que entrar fundo lá e saber, para que tenha um dado preciso. Bom, então, 0 de curto prazo. Eu até forcei para dar 0, para mostrar para vocês que é possível isso. Mas, também estou dando uma dica prática, que tem uma pulga atrás da orelha sobre aquelas outras contas a pagar. Vou lá para o não circulante. Total de não circulante. Aí, mais uma informação, um valor bastante expressivo. Né? Receita diferida. Quer dizer, é uma receita que foi jogado, é uma dívida que eles têm, que foi jogado, que vai ser jogado para o próximo ano. Então eu determinei que essa receita diferida, ela está agindo, né? Então, é quase como se eu estivesse dizendo, ó, a empresa teve um dinheiro e eu vou utilizar esse dinheiro aqui como empréstimo. Aí, só para explicar para vocês, só para entender um pouquinho, isso é muito comum, acho que eu já falei, que quando a gente tem outras empresas, a gente faz contratos de mútuo, quer dizer, uma empresa empresta dinheiro para outra. Uma empresa que teve mais lucro empresta dinheiro para outra. Mas não deixa de ser um empréstimo, ou não tem a mesma característica. Isso é uma coisa que tem que fazer com muito cuidado, porque senão, como eu já falei para vocês, quando eu pego uma empresa que deu receita e empresto para outra, é possível que eu esteja tentando disfarçar a geração de lucro. Isso para o imposto de renda é uma coisa complicada, tem que ser muito claro. Pode fazer? Pode, mas tem que ser muito claro. Taxas de mercado, etc. Tal. Porque aí, imagina,
a empresa tem lucro, diminui esse lucro de uma, quer dizer, paga menos imposto de renda, e a outra que tem lá, utiliza como empréstimo, de repente pode até fazer uma taxa melhor ou pior, aí, dependendo da estratégia. Bom, neste caso aqui, eu como analista considerei, não é da responsabilidade de vocês, você só precisa olhar nas notas explicativas. Eu disse que o passivo oneroso está vestindo a camisa de uma daquelas 3 rubricas de financiamento a longo prazo. Por isso que eu coloquei. Somei os dois, aí eu tenho meu investimento. Passivo oneroso mais patrimônio líquido, eu tenho meu investimento. Dividi e tem lá o 3,62. Tá? Pergunto, neste indicador, embora simples, tem que ter um pequeno cuidado para a gente montar. Algum problema, por favor, no microfone, se alguém tiver alguma dúvida, um pouco mais prático assim, porque ela não é complicada, né? Ficar atento nisso aí. Então vamos entender que o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o investimento é um indicador mais operacional, mais gerencial, mais para dentro da empresa. Aí tem um outro aqui que é extremamente importante, é o retorno sobre o patrimônio líquido, que isso aí os investidores que ficam de olho, é o mais importante para quem investe na empresa, quem bota a mão no bolso e coloca na empresa. E aí o que é? É simples, é pegar o lucro líquido e dividir, lucro líquido dividido, como é que é o nome? A fórmula sobre patrimônio líquido, é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, raciocínio comigo. O que é o lucro líquido mesmo? É o dinheiro que sobrou para os donos da empresa, lá a última rubrica da demonstração de resultados do exercício. O que é o patrimônio líquido? É o dinheiro que eu botei. Então, aquilo que vem para mim, que é o lucro líquido, dividido pelo aquilo que eu coloquei, eu tenho uma informação. E neste caso, deu uma rentabilidade, hoje, em função da pandemia, os números estão todos distorcidos, mas eu quero dizer para vocês que é uma rentabilidade comum no mercado, gera em torno disso. Então o que significa? Significa o seguinte, que o lucro que eu estou tendo, que eu estou levando para casa, em função daquilo que eu investi, está me dando uma taxa de 18,2. Bom, isso, informação raso. O que a gente poderia modificar um pouquinho? Poderia modificar um pouquinho é que se, por exemplo, eu colocasse lá o passivo oneroso, em cima daqueles 17 lá, eu decidisse para vocês lá, vamos colocar lá mais outras contas a pagar, o 9. E aí a gente teria uma informação. A gente até poderia fazer em conjunto isso aqui, até uma curiosidade, vamos fazer em conjunto, pessoal, esse retorno sobre investimento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês para fazer. Eu teria que ter o lucro operacional de 8.420, estou repetindo, 143, só que meu passivo oneroso, além de, eu vou ter que acrescentar o 232, 610, 441, mais o passivo oneroso de curto prazo, isso aqui é uma informação que eu não tinha feito, mas por curiosidade, mais 9, 378, 388. Então, eu somando esses dois, eu vou ter um novo passivo. Então, 232, 610, 441, mais 9, 378, 388, mais, eu tenho um novo passivo oneroso. Em vez de ser 232, vai para 241, 988, 829. Isso aqui dividido. Então, 8.420, 143 dividido por 241, 100 vezes, 3,48. Bom, essa era a minha dúvida. Olha só, eu acrescentei mais aquela informação, dizendo que o passivo oneroso, que aquelas outras contas a pagar,
estaria assumindo esse mesmo perfil de um passivo oneroso. E eu coloquei para ver. Então, observa, passou de 3,62 para 3,48. Então, praticamente diminuiu muito pouco. Então, esse impacto é pequeno, né? Como é que ficaria lá o ROE? ROE, acho que aí não interferiria. Depois a gente pode calcular, é um novo GAF. Bom, deixa eu voltar aqui, antes de falar no GAF. Eu pergunto para vocês, até agora, alguma dúvida? Eu acho que o ROA e o ROE não tem dúvida nenhuma, aplicação direta, só basta interpretar. O ROI é que a gente fez a gente conversou um pouquinho mais. É um indicador muito importante, interno, para a empresa. Alguém entendeu, me acompanhou ali? Eu coloquei em mãos aquelas informações ali e depois agora, olhando com mais calma ali, me deu curiosidade de saber se aquelas outras contas a pagar poderia ser incluído como um passivo oneroso de curto prazo. Aí eu coloquei aqui, simplesmente acrescentei mais esse valor, e aí eu tive o quê? Tive uma rentabilidade de 3,48, não muito diferente da realidade. Mas isso também eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é importante verificar. Mesmo que essa diferença seja pequena, é importante a gente ter essas informações, quer dizer, o dado que eu insiro nas fórmulas, quanto mais preciso, melhor. Ok. Por enquanto, nenhuma dúvida, é uma pena, mas vamos lá. Vamos agora para o último indicador. Último indicador. Grau de alavancagem financeira. O que está dizendo ali? Que é o ROE. Lembra o que é o grau de alavancagem financeira? É o retorno sobre o patrimônio líquido, ROE, 18,12, dividido pelo ROI, retorno sobre investimento, que deu 3,62. Bom, o que significa isso aí? Significa que com essa divisão dos dois percentuais, eu tenho um número puro, ele não é percentual, ele não é nada, é um número de vezes. Ele é seco, não lembro agora, mas a gente diz quando ele não é percentual, ele também não é decimal. Em estatística a gente fala que é um indicador neutro. Bom, mas o que significa esse 5,01? Até vamos arredondar para 5. Ou seja, esse 5, a resposta dessa divisão, dessa razão, significa o número de vezes que o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o ROE, é maior do que o ROI. Então significa o quê? Que ao tomar empréstimo, lembra da alavancagem financeira? Eu tive um resultado a favor dos donos da empresa de 5 vezes mais do que meu retorno sobre investimento. Perfeito? Hein, Yasmin? Tudo bem? Então, grau de alavancagem financeira, eu tenho ali a resposta é um número de vezes que o retorno sobre o ROE, que o retorno sobre o patrimônio líquido é maior ou menor do que o retorno sobre o investimento. O que significa esses 5 vezes mais? Significa que a empresa, se os dados que nós estamos assumindo é verdadeiro, nós dizemos o seguinte, que ao tomar dinheiro da empresa, ao tomar dinheiro no mercado, seja dos investidores, dos donos da empresa, no capital social e em bancos, significa que a gente conseguiu alavancar, transformar esse custo num retorno muito superior a um retorno sobre o investimento. Palavra simples, esse indicador significa que eu estou
ao captar recursos financeiros, eu estou bem na foto. Eu soube aproveitar. Me deu sinergia, quer dizer, peguei um, me deu como retorno 3. Né? Lembra aquele negócio de sinergia? Depois a alavancagem, isso aí. Um outro cálculo que a gente pode fazer, que está lá nos slides, que a gente pode fazer também de uma outra forma simples, só para ter uma noção. Pegar o retorno sobre o investimento, que foi de 3,62, e calcular a variação percentual em relação a 18,2. Então, 18,2, variação percentual. Em outras palavras, olha só, se quiser relacionar em termos percentuais, o que eu posso dizer? Que o retorno sobre o patrimônio líquido aumentou 402% em relação ao meu retorno sobre o investimento. Deixa eu fazer essa continha aqui com vocês. Vou apresentar essa continha aqui. Vamos ver se fica bom. Yasmin, está me escutando? Professor. Sim. Então, a minha pergunta é justamente sobre essa variação. Sim. Ali representada pelo aquele delta. Sim. Que eu não saberia como fazer nesse caso aqui dessa gasto que a gente teve de 5. Ou seja, tu não sabes como calcular isso? Eu não saberia, porque no exemplo que a gente teve nos slides, era uma porcentagem, né? Isso, que eu não sei se seria de fato 400%, sim, 500%, ou não seria alguma outra coisa. Sim. Então vamos fazer lá. Tu estás usando HP? Não, eu uso uma calculadora. Então vamos fazer o seguinte. É dividir 18,2, deixa eu só ver se é esse cálculo aqui para te fazer 3,62 dividido 1 menos 100 vezes. Exatamente. Então deixa eu te ajudar aqui, deixa eu ligar uma câmera aqui para ver se ajuda vocês para a gente fazer online aqui. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui só um minutinho aqui, deixa eu me preparar. Então deixa eu fechar aqui para a gente ver direitinho aqui, acho que vai ajudar vocês. Paciência, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa câmera aqui, vou botar uma outra câmera aqui, e vou iniciar aqui. Deixa só um minutinho, eu vou abrir isso aqui. Vamos lá. Vamos ver se ajuda vocês. Deixa eu pegar meu material. Agora eu tenho que pegar o meu material aqui. Meu material do cálculo aqui. Para eu não me perder. Relaxa. Eu faço direitinho. Ok. Vocês têm lá, eu vou repetir aqui, ó. Grau, vê se fica fácil assim. Grau de alavancagem financeira. Dá para ver? Grau de alavancagem financeira é igual ao quê? Vamos lá. ROE dividido pelo ROI. Perfeito? Perfeito. Quanto é que é o ROE? Está lá colocado 18,12%. Essa razão. Pelo 3,62%. Que deu 5,01. Vamos botar para 5, aí não dá para ficar. Ou seja, é o número de vezes. É fácil. É quantas vezes o ROI está aqui, quantas vezes o ROI, quantas vezes o ROE é maior do que o ROI. Essa é a alavancagem, que às vezes pode ser positiva ou negativa. Lembro para vocês, se for igual a 1 não teve alavancagem, se for maior do que 1 teve uma alavancagem, se deu maior do que 1, é 5, ou pode acontecer, dá um grau de alavancagem menor do que 1. Aí não foi favorável. Isso aí está lá na teoria. Mas, para ser bem específico, o que a Yasmin perguntou? Como é que a gente faz esse cálculo? Deixa eu só representar aqui.
ROI foi quando eu investi, ROE foi o meu resultado. ROI foi 362% e ROE 18,2%. Eu quero saber a variação percentual, variação percentual desses dois aqui. Como é que eu faço a conta aqui? A conta é o seguinte, então, variação percentual, se não estiver vendo, avisa, hein? Variação percentual é igual. Vamos pegar o ROE dividido pelo ROI menos 1 vezes 100. Essa é a fórmula. Perfeito? Então, vamos na prática. Variação percentual é igual ROE 18,12 dividido por 3,62 menos 1 vezes 100. Então dá 18, vamos na HP aqui. Bom, vocês têm HP, quem tem HP e vai começar a utilizar, seria interessante a gente já depois começar a ver, aproveitar esse potencial para vocês, para ficar mais fácil. Neste caso específico, não contribui muito, porque é um cálculo muito simples, mas 18,12, Enter, 3,62, divide 1 menos 100 vezes, 400,55, agora por cento, tá certo? Esse é o resultado. Ou, mais fácil no HP, por isso que eu digo que é interessante a gente começar a usar, utilizar 18,12, Enter, 3,62 e tem uma tecla aqui que diz variação percentual. Já me... 18,12, 3,62, variação percentual. Desculpa. 3,62, Enter, 18,12 ao contrário, variação percentual. 400, não sei se vocês estão vendo aí, 400,55. É aquele exemplo aqui, calcular o ROI em relação ao ROE. Eu quero saber, na verdade, qual é a variação percentual. Quantos por cento aumentou em cima do ROI? É isso que eu quero saber. Se usar a calculadora, aqui é simples. Né? É pegar o 3,62, colocar na máquina, colocar o 18,12, colocar na máquina e apertar a tecla variação percentual. Faz direto. Ou usar essa formuletazinha aqui. É a mesma coisa assim. Quanto que variou de 5 para 7? Não é a diminuição de 7 menos 5. Não é quantos pontos aumentou. A gente diz quantos pontos aumentou. Quantos percentuais aumentaram de 5 para 7, 2. Mas eu quero saber quanto variou percentualmente. É um pouquinho diferente. Lembrando aí a matemática básica, que eu chamo de aritmética. Yasmin, tudo bem? Sim, professor. Tá bom. Obrigada. Certo? Simples, né? Claro, o cálculo é muito simples. O importante, Yasmin, e para todos, é entender essa importância. Então, voltando lá. Então, deu. Ou eu faço, quando eu tenho o grau de alavancagem financeira maior do que 1, significa que eu estou bem na foto, que eu tomei dinheiro e me ajudou. No caso ali, deu 5, vou botar redondo, 5 vezes. Se o grau de alavancagem financeira for igual a 1, nem fedeu nem cheirou, tem que dar 0. Tem que dar igual a 1. Né? Se fosse o resultado lá, desse igual a 1, é igual a 1. E o grau de alavancagem financeira, se for menor do que 1, tem que ser menor, se for menor do que 1, ele é desvantajoso, pode dar, por exemplo, assim, 0,85. O que significa? Significa que
o retorno sobre o patrimônio líquido não conseguiu superar pelo menos uma vez aquilo que ele pediu emprestado, que é a situação bem ruim. Então, aqui é positivo, aqui nem fede nem cheira, né? É neutra, vamos chamar assim, e aqui é uma forma, é uma situação ruim para a empresa. Ok? O que mais que eu posso? Olha, a gente vai poder oportunidade, eu vou ver se eu consigo melhorar aqui. Depois, a nossa visão. Ó, aqui já melhorou aqui, ó. Acho que melhorou um pouquinho. Se alguém tem HP aí, eu sugiro que comece a gente vai começar a utilizar pequenos cálculos, a gente vai se acostumando com ela, porque lá no futuro vai ser um baita de um ganho, porque em vez de fazer as fórmulas à mão, eu vou explicar para vocês como é que se usa no mercado, e aí, o que vai acontecer? Ganho de desempenho, vai sair na frente. Aqui, ó, 400,55. 3,62, Enter, 18,12, aí eu aperto nessa teclinha aqui, ó, variação percentual, pronto, e já me dá os 400,55, direto. Bom, vamos voltar? Vamos voltar à nossa... Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Antes de nós partirmos para o outro exemplo, deixa eu ver se tem alguma dica aqui. Antes de nós partirmos para outro exemplo, professor, o GAF pode ser chamado de lucratividade? O conceito técnico de lucratividade, retorno sobre o que tem na caneta aqui. O conceito técnico de lucratividade, que tem na caneta. Então, lucratividade é lucro líquido sobre vendas. Então, Yasmin, deixa eu te dizer o seguinte. Esse é um indicador importante. Mas há uma diferença entre retorno, deixa eu agora abrir um pouquinho aí, uma explicação especificamente para... foi o Lucas que falou. Hein, Lucas? Vamos ser assim, ó, a gente fala lucratividade como ganho de lucro, mas tem uma pequena diferença. Já que a gente está aqui na academia, vamos melhorar um pouquinho. Retorno sobre o investimento, retorno, quando se fala a palavra retorno, é um lucro sobre aquilo que você investiu. Então eu pego meu dinheiro que eu botei na poupança, veja a renda que dá, eu chamo isso de retorno. Não é bem lucro. O que é lucratividade? Claro que no fundo, popularmente a gente chama de lucro, mas só para diferenciar. O que é lucratividade para as finanças? É quando você pega um lucro, principalmente o lucro líquido, pode ser o lucro operacional líquido também, o lucro operacional, o LOL, o lucro operacional líquido, o genuíno, e divide pelo faturamento, pelas vendas. Então, lucratividade, aí, olha só como os indicadores são diferentes. Eu estou sabendo quanto que eu ganhei, é muito relacionado com o DRE, quanto que eu ganhei meu lucro líquido, quanto que eu ganhei em função das minhas vendas. O que é o retorno? É quanto eu ganhei em função daquilo que eu botei o dinheiro, que eu apliquei meu dinheiro. Veja essa pequena diferença. Quer dizer, é uma grande diferença. Certo? Bom, o grau de alavancagem financeira, eu diria, para te respondendo agora, o grau de alavancagem, no fundo, popularmente, a gente poderia chamar de... A gente chama, foi meu lucro. Claro, a gente acabou ganhando. A gente chama tudo de lucro. Mas é a apuração, é a avaliação do meu desempenho.
é mais voltado. Então, o grau de alavancagem financeira, ele analisa o meu desempenho, é um indicador de desempenho. Ou seja, é quantas vezes eu fui melhor daquilo que eu investi, qual foi o meu resultado. No fundo, é um resultado, vai para o bolso, é lucro, é tudo lucro. Mas na academia a gente tem que dizer. Então, lucratividade é uma relação entre o lucro que você ganhou em função das suas vendas. O retorno é o lucro, esse mesmo lucro em função daquilo que você investiu, que não é vendas. E o grau de alavancagem financeira é um indicador de desempenho, é uma forma de avaliar o seu desempenho. Quanto maior o número de vezes, significa que você está melhor. É isso, Lucas? Tudo bem? Vamos para frente? Vamos para frente. Bom, eu pergunto para vocês, vamos ver o segundo exercício ou a gente começa com uma disciplina nova aqui? Acho que a gente poderia, são 11h18, para não cansar muito vocês, acho que a gente poderia rever mais uma vez o outro exercício, que a gente já está com a mente quente, e deixar para o nosso próximo encontro síncrono, que é quinta-feira. Aí a gente começa a matéria nova, né? Senão enche muito a cabecinha de vocês aí e cansa a gente também falando aqui. O que vocês acham? Tá. Então, deixa eu dizer para vocês. Vamos, assim, só para terminar o raciocínio, aquilo que eu disse para vocês. Ok, a gente conseguiu os indicadores. Tenho o lucro operacional líquido, eu apurei as unidades monetárias, que eu posso comparar com as empresas. Eu tenho os indicadores percentuais que eu posso comparar com o mercado. E essa comparação, lembra que eu mostrei para vocês aquela revista? Acho que agora dá para mostrar aqui na câmera. É isso aqui, ó. Aqui que é o final da história. Final da história aqui. Depois de toda, no fundo, depois dessa ladainha toda, o que significa? Eu posso ir na internet, fazer uma pesquisa, posso ir se for uma empresa de capital aberto, posso ir na Economática, que é muito utilizado, é um baita usina de informações lá, e a gente pode pegar também aqui um paper, um journal, sei lá, um artigo. Nesse caso aqui, essa edição Exame, ela é uma edição especial e nos fornece não só essas informações, como as demais. Então a gente vai lá, tem 1000 empresas para ser analisadas, e a gente coloca essa nossa empresa naquilo que a gente quer. Então eu já mostrei para vocês, até botei nos slides. Vou lá e vejo lá os indicadores que tem, procuro lá as empresas, vejo onde que ela está sendo analisada. E aqui, só para vocês terem ideia, eu começo a ver as melhores. Sobre quê? Papel e celulose. No caso, a empresa Suzana foi bem. As melhores, as piores. Aí vamos ver aqui, os números do setor. Crescimento, liderança de mercado, liquidez corrente, aquilo que a gente utilizou lá com o professor em Finanças 1. Rentabilidade, está aqui, lucratividade, e assim vai. Então a gente começa a folhear essa revista aqui, além de ela fala sobre o setor, eles ainda comentam alguma coisa para a gente entrar no processo, tá? E depois aqui existe um ranking, né, das 50, 100 até das 1000 empresas, com vários indicadores. Então as empresas, o ranking dela, né? Aí fala sobre patrimônio líquido, fala sobre lucro líquido, rentabilidade do patrimônio líquido,
o nosso ROE, e aí vai empréstimos e financiamentos, e aí são vários indicadores que a gente utiliza. Então, em termos práticos, quem cair nessa área de avaliação vai fazer essa conta, vai buscar essa informação, comparar, fazer um histórico e apresentar para o dono da empresa ou para si mesmo, se ele é o dono, e vai ver se o meu desempenho está bom ou ruim. Perfeito? Então esse é o fim da história. Então a gente pegou ali, agora eu peguei e dei um outro caso real, que é a VEG, a empresa de capital aberto, um balanço muito mais simples. Ela não contém juros sobre capital próprio, só aparece despesas financeiras, receitas financeiras e equivalência patrimonial, e aí se tornou assim bem mais simples, bem clean o balanço. Geralmente as empresas de capital aberto, elas são exigidas pela CVM, né, há um rigor muito maior, e os balanços são mais clean, como eu disse para vocês, eu não gosto de apresentar porque a gente tem que cair um pouco na vida aí para ver os pedregulhos aí que a gente encontra e o que a gente mais encontra, né? Então, essa é uma quem quer, tem vários conteúdos, né? Quando a empresa se vai bem ou vai ruim, aí tem um conteúdo para ser lido, bem interessante aqui. Eu sempre uso para a gente. E são informações de mercado, não é de livro, né? A gente está incluindo essas informações que são de livro no mercado. Então essa vai ser nosso objetivo, é o seguinte, com toda essa ladainha, com todo esse papo todo aí, o que eu posso trazer de positivo? Então nós estamos trazendo de positivo já isso aí, né? de verdadeiro nisso aí. Então, vamos fechar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar uma outra apresentação. Eu vou passar uma outra apresentação só para você já tem isso no Moodle. Eu vou pegar essa outra apresentação aqui. Carregar uma apresentação. Vamos pegar esse aqui da VEG. Pronto, vamos baixar o da VEG aqui. Confirmando. Dá um tempinho. Então, meus caros e nobres parceiros, o que eu tenho aqui? Se eu disser para vocês que é a mesma ladainha, né? Que é mesmo rigor, esse capítulo ele é bem mecânico, ele é mecânico, mas é útil, né? Então, você já tem isso aí lá no Moodle. O que aconteceu ali? Fiz as mesmas contas. A única coisa que não tem nesse balanço aí é juros sobre o capital próprio. Então é a única coisa que eu não preciso reverter o valor lá. Lá tem que ter aquela reversão, obrigado a anular para poder apurar o lucro líquido. É só colocar de volta, como está lá no exemplo. Esse aqui não precisa fazer isso. É menos uma coisa para se incomodar. Uma baita de uma empresa em Jaraguá do Sul, acho que é internacional, quase uma multinacional, tem em todos os lugares, vários lugares do mundo. E aí a gente fez a mesma coisa, né? Localizamos lá o nosso ambiente operacional, a gente tirou aquelas rubricas conhecidas, apuramos o nosso lucro operacional verdadeiro, calculamos o nosso imposto de renda da mesma forma, né? Lá o 171 é o lucro, vamos ver como é que está lá o balanço, acho que é bem mais simples. Por exemplo, no caso da VEG, se vocês tiverem com o balanço contábil na mão, está lá, lucro antes dos impostos, correntes e diferidos, ou seja, o que foi pago esse ano e o que não foi pago esse ano. Então, então eu vou ter que diminuir um do outro, não é isso? Então, lá, se eu pegar lá os impostos, somar um com o outro lá, 751 e mais 1.500
Deixa eu ver aqui. Deixa eu só apurar aqui o valor. 1.542, 751 menos. Da VEG. Opa, o que houve ali? Houve. Como é que eu cheguei aos 171? Controladora, era para fazer a controladora, lucro do exercício. Ah, tá certo. Outra coisa importante, né, pessoal? Olha só, eu disse, poxa, como é que eu achei o 171? Lembra, como é que eu achei o 171 aqui? Que é o imposto de renda e contribuição social. Mais uma vez, primeira coisa, depois que a gente tem em mãos o demonstrativo financeiro, a gente vai lá nas notas explicativas e dá uma lidinha. O que significa isso? Significa que eu informo se é, além da mudança das rubricas, se eu vou usar o consolidado ou a controladora. E nesse caso lá nas nossas notas explicativas, eu disse que nós íamos usar o consolidado de 2019. Então a gente vai observar lá, ó, o consolidado de 2019, eu peguei lá o corrente, que é 217.098, quem está com o balanço lá em mão, por isso que é importante ter em mãos, e vou tirar o 45, que é diferido. E aí eu tenho meu 171.996. Lá está claro, depois eu peguei aqui, ó, o imposto de renda, o lucro antes aqui, ó, lucro antes dos impostos, já é uma outra nomenclatura, mas a gente não se perde nisso aí. Ou seja, na nossa fórmula é lucro antes do imposto de renda, ali está lá lucro dos impostos. Mas a gente mata isso aí. Está lá, 1.804.451. Ali. Menos resultado de equivalência patrimonial. Neste caso, a empresa teve um resultado, neste caso, positivo. Pequenininho, mas foi positivo. Coloco, calculo o imposto de renda e repito todo o nosso papo de hoje de manhã. Apuro o lucro líquido, vejo que o lucro líquido fechou. 1.632.405. Esse aí quase que bateu na íntegra isso aqui, mas também 1.632 e alguma coisa já tá para nós, já tá bom. Lembrei de uma coisa importante para vocês. Como esse é um DRE gerencial, o lucro líquido ele é um lucro aproximado da versão oficial para que a gente apure o LOL. Então, se vocês observarem, alguém podia me perguntar, professor, lá no retorno sobre o ativo, que é, por exemplo, lucro operacional líquido dividido pelo ativo total, ou, melhor ainda, o cálculo do ROI, lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Qual que eu pego? O do DRE gerencial ou do contábil? A gente sempre vai pegar o original. Então, não teria nenhum problema eu utilizar o meu calculado aqui, 1.632. Mas a gente sempre preza pela assertividade, para ser mais preciso possível. Lembrando que esse é um DRE gerencial, é para nós apurarmos apenas o lucro operacional líquido, e aí a gente procura, embora a diferença seria muito pequena, mas de qualquer forma, quando nós formos usar o indicador retorno sobre o ativo, que é o lucro líquido, a gente vai pegar o original. Os demais, lá o ROA, lucro operacional líquido, é o nosso. Ativo, está lá no balanço. Depois o ROI, todas as informações estão no balanço e no DRE. O único é que
é o ROE que a gente tem que só lembrar que a gente tem que pegar o original. Ah, professor, mas na avaliação eu estava nervoso e peguei o DRE gerencial. Também não tem problema, não é isso, não são nas vírgulas que a gente vai. O mais importante é a interpretação. Só estou dizendo para vocês, para um aprimoramento, não custaria pegar o nosso calculado. Mas já que a gente tem a fonte original, então vamos na fonte original. Tá? É só vamos chamar assim, um preciosismo, um outro preciosismo. Bom, eu não vou repetir a mesma ladainha desse nosso cálculo aqui. E aí eu pergunto para vocês, se alguém tem dúvida, não bateu o valor, quer dizer, o roteiro é o mesmo, talvez alguém não tenha batido ou não tenha entendido, é uma chance de perguntar. Enquanto eu espero que tenha um candidato para me questionar alguma coisa, eu vou fazer a chamada. Vou lá. Deixa eu ir lá na engrenagenzinha. Não estou conseguindo. Tá aqui. Salvar nome dos participantes. Fiz a chamada em 1 minuto. Vou apertar aqui. Pronto. Chamada feita. Meus caros colegas, eu acho que eu também cansei, porque exige um pouquinho de raciocínio. A outra informação, a cabecinha de vocês tem que estar bem limpinha para a gente entrar no novo, que as coisas a gente vai se aprofundando mais um pouquinho. Bom, uma outra coisa importante, eu deixei lá no Moodle uma empresa chamada Olsen. Ela é uma empresa ali, ela está sediada no Parque Industrial São José o Palhoça, eu não sei, mas está lá a gente tem lá a apresentação institucional. E aí, na verdade, por que eu coloquei aquele balanço? Não é tanto as nossas regras para apurar o lucro operacional, porque são simples. Eu queria ver como é que vocês lidam quando pega um balanço que ele está um pouquinho diferenciado. Ou seja, o meu desafio é o seguinte: eu disse para vocês que com as informações que eu tenho, com as armas que eu tenho, com os equipamentos que eu tenho, vou chamar de equipamentos aí, né? Essas ferramentas que eu tenho, eu consigo resolver qualquer problema de desempenho operacional. Exceto alguns, quando às vezes o imposto de renda não é negativo, é positivo, isso acontece, às vezes ele só tem para receber e aí tem que mudar todo o conteúdo, que não é momento agora. Mas eu queria passar para vocês esse balanço, é que eu queria que vocês lessem e fossem depurando as informações necessárias para apurar o lucro operacional. Então eu digo o seguinte: não é tanto a apuração do lucro operacional, e sim na montagem da composição. É como se eu dissesse para vocês: olha, entrasse na Olsen, a Olsen entregasse o balanço para vocês, calcule o lucro operacional. Vocês iam deparar com algumas informações um pouquinho não tradicionais de um balanço, mas eles também não estão errados, eles fizeram de uma forma muito mais analítica e a gente pode simplificar tudo isso aí. Então eu queria ver a desenvoltura de vocês em se relacionar com a vida prática. Ele já está calculado. Na próxima aula eu vou perguntar para vocês alguma dúvida, se tem alguma dúvida. Se não tiver a dúvida, já tem o gabarito, e aí a gente começa um novo capítulo. Perfeito? Então, tá lá, ouçam, que é interessante fazer. Sugiro que vocês façam, né? Que encontre essa dificuldade ou não, e que é excelente para o desempenho, principalmente na vida prática. Deixa
eu ver se não tem mais nenhum informe. Então, leitura do plano de ensino, correção do Asher e da VEG, apresentei a demonstração, o demonstrativo financeiro da Olsen, que é bom calcular. Eu não vou entrar em detalhes, eu na verdade vou responder perguntas que porventura vierem para mim, acho interessante, tenho gabarito para ser resolvido. Lembrando que a nossa gravação está acabando aqui, está disponível para vocês imediatamente, pouquinho, meia hora, 40 minutos, no máximo meia hora já está disponível para vocês. E é isso. Eu acho que hoje a gente fica por aqui. Estou aguardando aqui. Por acaso, acho que a nossa aula encerra aqui. Eu estou vendo a Daiane aqui, tá, pelo menos ela está inscrita. Se ela quiser conversar um pouquinho comigo, ela apareça aí para a gente tratar do TCC, que eu tinha algumas perguntas para ser feitas, e se realmente ela vai querer fazer comigo, mas Hein, Daiane? Se quiseres aparecer aí, aparece na câmera, ou pelo menos no fone, no áudio, para a gente poder conversar. Eu estou à disposição. Ok. A aula fechou então, professor? Fechou? Se entenderam, está tudo bem. Ok. Bom dia para vocês até quinta-feira. Acho que a Daiane não está também, então eu vou seguir. Beleza? Um abraço para vocês, bom final de semana. Eu vou sair, tá? Para a gravação aqui.